tirar meu mãe. Como é que aumenta essa borracha, você sabe? Como é que aumenta a borracha? Ah, igual aumenta a espessura. Ah, beleza. Tá bom. Não, eu quero meu filho. Tá vendo? Bom dia. Vamos conhecer um pouquinho sobre os conceitos básicos de informática e utilizando um pouquinho os recursos de uma lousa digital. Então, primeiro para poder escrever, vamos lá. O nosso foco, a princípio, é conhecer somente alguns conceitos básicos, tá? A palavra informática, ela surgiu através da junção, da união de duas palavras. Uma informação mais automática. Então, através dessas duas palavras, originou-se a palavra informática. Essas outras três palavras nós precisamos conhecer bastante. Hardware é todo equipamento, é a parte física, é todo o maquinário ligado à área de informática. E vamos falar que é a parte palpável. Software é a parte lógica, são os programas, tudo que vai fazer o computador trabalhar, o computador funcionar. E periféricos, todo equipamento, dispositivo que auxilia o funcionamento do computador recebe o nome de periférico. Para que o computador funcione, para que ocorra o processamento, que é a ideia de transformar as informações iniciais, os dados que são passados para o computador, esses dados vão ser trabalhados, processados, para depois termos a saída, o resultado final. Então, existem essas três etapas: entrada, processamento e saída. Então, nós temos que sempre lembrar que tem que ter a entrada da informação, você passa algo para o computador, o que você precisa, o que você quer. Esses dados vão ser processados, esses dados vão ser trabalhados, processados, e por último, esses dados vão aparecer em algum local com o resultado que você está pedindo. Então, a ideia é transformar a informação inicial em uma informação útil, tá? Uma informação trabalhada. Para isso, nós vamos ter os periféricos de entrada, processamento, saída. Com relação aos periféricos de entrada, quais são as formas que nós temos de passar a informação para o computador? Periféricos mais conhecidos, nós temos o mouse e o teclado. Tá? Então, para passar a informação, nós vamos utilizar o mouse e o teclado. Existem outros periféricos, como, por exemplo, vamos colocar aqui o scanner. Um outro periférico também utilizado para passar a informação para o computador. Vou pular um pouquinho o processamento. Com relação à saída, como que eu posso receber a informação? Passei a informação, essa informação vai ser processada e para a saída, nós temos a impressora, tá, gente?
que pode ser um periférico de saída. Deixa eu apagar isso aqui e escrever melhor. Faltou espaço. Então, um dos periféricos de saída é a impressora, quando você quer guardar a informação, né, armazenar essa informação no papel. E temos o monitor, ou vídeo, tela, que é o mais conhecido. Você digita, esse dado é processado, depois aparece para você na tela. Com relação ao processamento, nós podemos falar da C... CPU. A CPU é o cérebro do computador, é a unidade central de processamento, tá? Ela é responsável por fazer todas as operações lógicas e aritméticas. Só que a CPU ela não trabalha sozinha. Ela trabalha em conjunto com uma memória que auxilia o seu processamento, que é a memória RAM. Memória RAM significa memória de acesso randômico, aleatório. O seu conteúdo se perde quando você desliga o computador, tá? Então, o processamento ele é feito pela CPU, pela memória RAM, existem outros dispositivos. Aproveitando que nós falamos de memória, deixa eu comentar sobre uma outra memória, que é a memória ROM. A memória ROM é a memória que já vem de fábrica, a memória do computador. Significa memória de somente leitura. Você não escreve nada, são informações que aparecem na tela quando você liga o computador, ok? Agora, só para resumir um pouquinho, eu vou voltar aqui neste aqui. Passamos a informação para o computador. Ele trabalhou, deu a saída na informação. Quando o processamento está trabalhando, quando eu coloquei aqui que tem a memória RAM, eu expliquei que ela é uma memória aleatória, randômica, que o conteúdo se perde. Aí, nesse caso, nós precisamos saber também que existem os periféricos de armazenamento. Por quê? Já que ela é temporária, se por acaso uma queda de energia, perder a força, acabar, você precisa desses dados guardados, armazenados em um determinado local. Aí, como periférico de armazenamento, nós temos o HD, que é o disco rígido, tem o pendrive, tá? Alguns termos que depois vocês vão conhecer mais detalhados. Agora, nós vamos fazer o seguinte, um questionário rápido para vocês terem uma ideia. Eu vou mostrar para vocês como que pode utilizá-lo para vocês fazerem o exercício. Primeiro eu vou fazer, depois vocês iriam fazer aqui para a gente ver, tá? Quero esse primeiro. Gente, espera um pouquinho que eu preciso do meu primeiro. Ok. Então, essa é a ideia aqui, ó. Quais os itens são considerados periféricos? Hardware. Lembra que eu expliquei que hardware é todo equipamento, é a parte palpável. Então, como que esse exercício funciona? Arraste para dentro do círculo. Eu tenho o termo, e aí, ao arrastar, aquele que realmente for um hardware vai ficar aparecendo, os outros não. Então, por exemplo, vamos pegar a impressora. Então, a impressora é um hardware, ficou visível. Um CD. CD é um periférico de armazenamento.
ficou? Vamos lá no pendrive. Também um periférico de armazenamento. Olha lá, o caso do pendrive. Ficou visível por ser um periférico de armazenamento. Então, ele é um hardware. E eu expliquei que software são os programas. Então, por exemplo, vamos tentar no caso do Windows, que é um sistema operacional. Ao arrastar o Windows, ele não pode aparecer. Então, ele vai ficar escondido, porque ele não é um hardware, ele é um software. Mesma coisa vai acontecer se eu arrastar o PowerPoint. Tá? Então, é para você fazer um teste e tudo que for hardware vai aparecer. O que não for vai ficar escondido. Ok? Uma outra atividade interessante é essa daqui, para vocês identificarem quais são as palavras que nós trabalhamos durante o curso, tá? Nesse caso, as palavras estão com as letras todas trocadas. Então, você vai tentar olhar do jeito que está e montar a palavra correta. Quando você arrasta uma palavra para a área branca, você vai conseguir identificar qual é aquela palavra, tá? Qual é aquele periférico, ok? Então, aqui nós temos a webcam, aqui o monitor. Esse tem um acento que está mais fácil de lembrar, né? De verificar, de entender, que é a memória. Então, depois, cada um vai vir, vai arrastar para verificar como que é. Um outro tipo de atividade que pode ser feita é através de perguntas, tá? Para marcar a opção correta. Então, olha lá. Qual o significado da palavra RAM? Na hora da explicação, eu expliquei essa memória. Memória de somente leitura, memória rotativa aleatória, memória de acesso randômico, atividade randômica memórica. Então, se eu tentar, eu acho que é essa daqui. Se eu escolher essa opção, tá? Eu peço para verificar. Então, ao apertar aqui, eu vou verificar qual é a resposta correta. Então, a resposta correta para essa questão seria aqui embaixo, memória de acesso randômico. Uma outra ideia também, questão dessas perguntas, qual o significado do software? As palavras, aí o que realmente serve? Então, essa daqui, vamos lá, os programas. Mesma coisa, verifica qual é a resposta correta. Então, eu fiz várias em forma de questões, de perguntas, para vocês terem uma ideia do que é possível. E um outro modelo, que é para falar se é verdadeiro ou falso. Periférico é todo equipamento dispositivo que auxilia no funcionamento do computador. Você vai escolher se é verdadeiro ou falso. E pede para ele verificar para você. Então, ele vai mostrar, não é falso, a resposta é verdadeira. Então, lá em cima ele colocou como verdadeiro. Tá? Então, aqui foi uma explanação de uma aula simples, com conceitos básicos de informática, tá? E mostrando que podem ser feitas atividades para que o aluno possa vir até a lousa e interagir com o professor. Ok?